em 2 Coríntios, capítulo 3, a partir do verso de número 13. Abra sua Bíblia, acompanhe comigo, 2 Coríntios, capítulo 3, a partir do verso de número 13. Quero fazer essa leitura introdutória em nome de Jesus. Diz assim um texto, queridos, 2 Coríntios capítulo 3, a partir do verso 13, permaneça com sua Bíblia aberta até o final, pois nós vamos ler e vamos voltar no texto passo a passo. Diz assim, a partir do verso 13: E não somos como Moisés, que punha um véu sobre o rosto, para que os filhos de Israel não pudessem fixar os olhos no fim daquilo que estava desaparecendo. Mas a mente deles se endureceu, pois até o dia de hoje o mesmo véu permanece sobre a leitura da antiga aliança, não foi tirado, pois só em Cristo ele é removido. Mas até hoje, quando Moisés é lido, o véu está posto sobre o coração deles. Quando, porém, alguém se converte ao Senhor, o véu é retirado. Ora, este Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. E todos nós, com o rosto descobertos, contemplamos a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, que é o Espírito. Ore comigo. Pai, essa é a tua palavra, Deus, e diante do texto bíblico nós pedimos, Senhor, continua falando conosco, continua ministrando ao nosso interior, ao nosso coração. Leva, Deus, a nossa mente cativa ao entendimento da tua palavra, e que de maneira personalizada cada coração aqui essa noite possa receber da porção que o Senhor tem reservado para cada um de nós. Por meio da tua palavra, venha nos ensinar, venha nos exortar, venha nos edificar, pois a nossa mente está alerta, o nosso coração está receptivo para receber da incorruptível, da indestrutível, da sempre viva semente da palavra do Senhor. E cremos, Pai, que por meio da tua palavra nunca mais seremos os mesmos. Por isso, Senhor, fala conosco no nome de Jesus. Você pode dizer amém? Queridos, o meu tema essa noite é o tema a glória de Deus. A glória de Deus. Eu quero ressaltar o fundamento da compreensão do que é a glória de Deus e como podemos desfrutar dessa glória, como podemos ser participantes da glória de Deus. Nós estamos finalizando hoje os 5 pontos da Reforma Protestante, nesse mês de outubro. Agora, dia 31 de outubro, nós não comemoramos Halloween. Dia 31 de outubro você vai dizer Feliz Reforma Protestante. Você pode dizer amém por isso? Vamos ensaiar então? Dia 31 de outubro, olha para quem está do seu lado, diz assim: Feliz Dia da Reforma Protestante. Tem nada disso de Dia das Bruxas. A Reforma Protestante, ela é instaurada no dia 31 de outubro de 1517. Anos depois, se levanta o que a história chama de uma contra-reforma, uma oposição à reforma protestante. E a contra-reforma foi quem determinou ou inventou o Dia das Bruxas justamente no dia da reforma protestante, como uma forma de atacar aquilo que os reformadores estavam fazendo pela direção de Deus. E esses mesmos reformadores, lá em 1517, eles determinaram 5 pontos teológicos
que até hoje determinam a fundamentação da igreja do Senhor. O primeiro ponto é só a fé. Só a fé em Deus e na sua palavra é capaz de mudar a vida do homem. A nossa fé não está apoiada em homens, em objetos, não, a nossa fé está no Senhor. E eles determinaram isso, só a fé, e nós falamos sobre esse tema no primeiro domingo desse mês. E no segundo domingo, nós falamos sobre o segundo tema, que é o tema apenas Cristo ou apenas Jesus. Os reformadores determinaram pela palavra do Senhor que nós não precisamos de outro mediador entre Deus e os homens. Jesus é o único mediador. Ele é o único que morreu por nós, Ele é o único que pode nos salvar, Ele foi o único que derramou o seu sangue sobre nossas vidas. Portanto, não há outro digno de reconhecimento e adoração a não ser Cristo Jesus. No terceiro domingo nós falamos sobre a graça de Deus. Os reformadores determinaram que apenas a graça é o combustível essencial para se viver o Evangelho de Jesus. Nós não temos poder, nós não temos capacidade, nós não temos nenhuma condição de salvar a nós mesmos, é a graça de Deus que nos alcança. Você pode dizer amém por isso? Graça é favor imerecido, graça é tudo aquilo que Jesus fez por nós, de graça. Nós não precisamos pagar nada, nós não precisamos pagar promessas, nós não devemos a Deus, Ele já pagou tudo em Cristo Jesus e tudo isso aconteceu de graça. No último domingo nós falamos sobre o quarto ponto da reforma protestante, que é só a Escritura. Falamos sobre a importância da Bíblia na história e para a igreja. A Bíblia como um livro autoritativo. O que é isso, pastor? Existe uma autoridade que pertence apenas à palavra. Nós não podemos mudar o texto, não podemos distorcer o texto, e todas as vezes que a igreja ou que nós vamos tomar uma decisão, vamos buscar algo de Deus, a palavra é que fundamenta a nossa direção, porque a autoridade está nela. Um outro ponto da palavra é que ela é inerrante. Nós cremos que na Bíblia não tem erro algum. Ela foi inspirada por Deus, escrita por homens, mas os homens que escreveram a palavra, escreveram aquilo que Deus queria que eles escrevessem. Por isso que ela é inerrante, porque os textos que estão aqui foram selecionados pelo próprio Senhor. E por último, que nós finalizamos nesse quinto domingo, é o quinto ponto da reforma protestante, que é o ponto: a Deus toda a glória. Toda a glória. É como se os reformadores juntassem todas as peças teológicas, todas as peças da criação, da palavra, toda a vida humana, toda a criação, e eles dissessem: tudo isso é para a glória de Deus, é para a glória de Deus, é para o reconhecimento total dele. Se alguém fosse pesquisar o que significa a glória de Deus, você vai encontrar vários conceitos, e possivelmente a maioria deles está correto. Eu quero passar o meu conceito de glória de Deus. Glória de Deus é o reconhecimento total de quem Deus é. Glória de Deus é o reconhecimento total de quem Deus é. É reconhecer que Deus é que cuida da minha vida, Ele que me fez existir, Ele que está no meu casamento, nas minhas finanças, Ele que está nessa igreja, Ele que está no entendimento, Ele governa as nações da terra, Ele governa toda a criação. Alguém pode dizer amém? E tudo isso, e reconhecendo tudo isso, nós apontamos para a glória de Deus, para a glória de Deus. Mas eu tenho aqui, dentro desse texto, queridos, que nós lemos, alguns pontos tão essenciais a respeito da glória de Deus. O primeiro deles, e eu quero voltar à leitura, é uma vida sem a glória de Deus.
O perigo, meus irmãos, de ter uma vida longe da glória de Deus, de ter uma vida longe dessa perspectiva de glória do Senhor. Como diz aqui 2 Coríntios capítulo 3, o verso 13, leia comigo mais uma vez, por favor. Deixa aí sua Bíblia aberta. 2 Coríntios capítulo 3, o verso 13 diz: e não somos como Moisés, que punha um véu sobre o rosto, para que os filhos de Israel não pudessem fixar os olhos no fim daquilo que estava desaparecendo. O que está acontecendo? O que Paulo está lembrando aqui, queridos? Quando nós olhamos para a história do Êxodo, existe uma parte da história que é completamente significativa. Quando o povo sai do Egito e começa a peregrinar no deserto, Deus chama Moisés no alto do Monte Sinai, e durante 40 dias, face a face com Deus, Moisés conversa com Deus. Moisés tem acesso direto à presença de Deus. A teologia vai dizer que era como um vulcão ativo. Aquele monte queimava, fumegava, raios ao redor, porque a presença palpável de Deus estava naquele lugar, e Moisés estava ali também. Ao tal ponto que depois desses 40 dias, Moisés desce do monte e vai encontrar com o povo hebreu. Ao se deparar com o povo hebreu, os homens começam a fugir da presença de Moisés, porque os olhos doíam ao olhar para o rosto de Moisés, porque o seu rosto brilhava, era a manifestação visível da glória de Deus no rosto de Moisés. Nós não conseguimos dimensionar, queridos, com a nossa mente, com o nosso entendimento, como que era o brilho no rosto de Moisés, de tal ponto que Moisés foi forçado a colocar um véu sobre o seu rosto, para que os hebreus não tivessem dificuldade de conversar com Moisés. Então ele tampa aquela glória. No entanto, com o passar do tempo, aquela luz que resplandecia no rosto de Moisés, ela se apagou, ela não existia mais. Aquela glória não brilhava mais, aquela glória não ofuscava mais. No entanto, queridos, Moisés ainda usava o véu. Ele não queria que as pessoas soubessem que a glória havia passado, que a glória de Deus havia terminado na vida dele. Então ele permanece com aquele véu, um véu que enganava as pessoas, um véu que escondia uma glória que era passageira. E é tão maravilhoso, porque essa é a perspectiva de Paulo ao escrever esse texto para nós. O que Paulo está querendo dizer é que muitos, quando nós olhamos para a vida de certas pessoas, aparentemente existe uma glória de Deus. Aparentemente a pessoa é santa, tem uma vida de oração, tem comunhão com Deus, mas Deus, que conhece todas as coisas, sabe que naquela pessoa não existe mais glória, a não ser um véu que está posto, tentando enganar aqueles que estão olhando para ela. Querido, uma das coisas mais ruins da vida é ter uma vida oculta ou uma vida dupla. Uma das coisas mais difíceis da vida é ter que esconder situações que ninguém pode saber. É pesado, é difícil. Pessoas que precisam criar histórias, inventar fatos, para todo tempo tentar esconder aquilo que parece ser uma glória, que parece ser maravilhoso, mas já não é mais, já não existe mais. Moisés fez isso, e Paulo está trazendo para nós esse entendimento, porque o povo de Israel rejeitou a glória de Deus, quando o véu continuou posto, sem que houvesse o brilho da glória. Como ele vai dizer no verso 14, 2 Coríntios capítulo 3, verso 14: mas a mente deles, ele está falando do povo judeu da época, mas a mente deles se endureceu, pois até o dia de hoje, o mesmo véu permanece sobre a leitura da antiga aliança, não foi tirado,
da antiga aliança não foi tirado, pois só em Cristo ele é removido. Aquele povo rejeitou a revelação da glória. Eles liam o Antigo Testamento, mas o véu estava posto sobre as Escrituras. Então eles não conseguiam enxergar a revelação de Deus. Por isso, quando Deus vem na terra, na pessoa e na missão de Jesus, eles não conseguem enxergar que Jesus era Deus, pelo véu que estava sobreposto em seu coração. Não havia revelação, não havia entendimento, mas os ídolos, o véu é como um ídolo que toma conta dos nossos corações, dos nossos olhos, e ele não permite enxergar mais ou presenciar a glória de Deus. Alguns dos véus pessoais que podemos carregar, queridos, é o orgulho e as obras da carne. O orgulho é um tipo de véu devastador. O orgulho, ele quebra as pessoas, ele quebra relacionamentos, ele destrói casamentos, ele divide igrejas. Isso é um tipo de véu. Obras da carne que as pessoas costumam fazer, deixando o fruto do Espírito de lado. Isso são os véus na vida das pessoas. Também existem véus que estão tampando a glória de Deus, até mesmo, queridos, no meio evangélico, sobretudo na igreja brasileira. Sabe, um dos véus que existem e que estão escondendo a glória de Deus na igreja, por exemplo, os falsos ensinos. Irmãos, é tão impressionante como existem tantos falsos ensinos. Homens que se posicionam como religiosos e enganam um sem número de pessoas. E muitas vezes estão aí até na mídia, nas redes sociais, nas igrejas, nas televisões, na rádio, ensinando o que o texto não diz, mandando as pessoas fazerem o que Jesus nunca mandou fazer. Tantos abusos religiosos. Queridos, eu canso de atender pessoas que vêm até o meu gabinete para relatar um abuso religioso, algo que aconteceu, algo que foi feito, lideranças que se sobrepõem até mesmo acima de Deus, com seus títulos, com a sua vaidade, com o seu orgulho, e é um tipo de véu que engana tantas pessoas. Queridos, hoje, ou melhor, essa semana eu fiquei assustado com algo que eu percebi. Eu estava com a Joelma, minha esposa, nós fomos em algumas lojas aqui na cidade, algumas livrarias cristãs da cidade. A gente queria comprar alguns livros, e todas as livrarias que eu entrei, a primeira coisa que tinha era um tanto de óleo ungido na porta da livraria, nos corredores da livraria, óleo ungido, e um monte de chaveirinho da Arca da Aliança, do chofar, tanto de coisa. Aí eu cheguei lá e falei mas os livros estão aonde? Porque está escrito livraria aqui na frente. Ela falou, está lá no cantinho, ali atrás tem uma estante. Cheguei lá, pouquíssimos livros, livros velhos, livros que ninguém nem olha para eles. Eu falei com a João, eu falei, amor, olha o que está acontecendo. As pessoas não estão vindo nas livrarias comprar livros teológicos. Elas não estão vindo na livraria comprar Bíblias, estão vindo na livraria comprar óleo ungido para fazer mandingas evangélicas, para distribuir chaveirinho de Arca da Aliança. Estava falando sobre isso de manhã. Uma irmã chegou comigo e falou, pastor, o senhor falou sobre o óleo, eu não entendi. Eu falei, deixa eu te explicar. O problema do óleo é que não existe nenhuma doutrina bíblica sobre isso, de como proceder, a não ser na antiga aliança, que o óleo era usado para consagrar reis, profetas e sacerdotes. A nossa igreja faz isso, quando consagra pastores, derrama o óleo, mas é como um símbolo, não como um amuleto. Na nova aliança, o óleo, ele é citado apenas por Tiago, quando Tiago diz, olha, quando tiver alguém enfermo, chama o presbítero, e o presbítero passando óleo sobre o enfermo, ele se arrependendo, Deus lhe dará a cura. As pessoas usam o óleo como um amuleto, e eu ensinando isso para a irmã hoje de manhã, ela falou, pastor, então é como a imagem, é como um ídolo. Eu falei, é isso mesmo,
A gente se apega naquelas coisas tão pequenas e atribuímos a essas coisas poderes que não existem, porque só a fé em Jesus é suficiente. Não precisamos de amuletos, queridos. A graça de Cristo nos concede vitória financeira, cura espiritual, cura física, cura emocional. O poder do Evangelho é suficiente. Pastor, então por que tantas pessoas compram tantos óleos e tantos penduricalhos? Porque tem sido ensinado essas coisas, porque estão ensinando essas coisas, e isso são véus que estão sendo colocados na mente e nos corações, e as pessoas vão fazer aquilo que lhes é ensinadas, e depois ficam frustradas com Deus e com a igreja, mas é um véu de engano. Cristo e a glória dele é suficiente para todos nós, meus irmãos. Ele é suficiente para todos nós. Você pode dizer amém por isso? Ídolos da nação, o véu da nação brasileira, da nossa cidade, o poder, o dinheiro, a mídia, as ideologias que estão atacando as nossas crianças, os nossos adolescentes. Tudo isso, irmãos, são os véus postos que não nos permite enxergar a glória de Deus. É como diz aqui 2 Coríntios capítulo 4, verso 4. Leia comigo, 2 Coríntios capítulo 4, verso 4, diz assim: nos quais o Deus deste mundo cegou o entendimento dos descrentes, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. O inferno tenta nos cegar, tirar o entendimento, e a forma que Paulo usou para explicar isso é como um véu que cobre uma glória que não existe mais. É por isso que o próprio Paulo vai afirmar aqui em Romanos capítulo 3, verso de número 23, leia comigo Romanos capítulo 3, o verso de número 23, olha como diz o texto: pois todos pecaram. Vamos ler juntos? Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Paulo enfatiza a falta da glória de Deus, e aqui é geral, viu, irmãos? Quando ele diz todos pecaram, ele está dizendo o rico pecou, o pobre pecou, o católico pecou, o espírita pecou, o evangélico pecou, o ateu pecou, todos pecaram. Mas o correto não era dizer, já que todos pecaram, eles carecem de santidade? Todos pecaram, eles carecem de arrependimento? Na lógica humana, era essa a resposta. Mas Paulo vai dizer que o fator que quebra o véu e restaura o pecador é a glória de Deus. Todos pecaram e eles carecem da glória de Deus, do poder de Deus, desse poder. Por isso, irmãos, nós precisamos entender a ação da glória de Deus. Essa é uma vida sem a glória, mas o texto também descreve a ação da glória de Deus. Leia comigo 2 Coríntios capítulo 3, o verso 16, volta lá comigo. 2 Coríntios 3, 16, diz assim: quando, porém, alguém se converte ao Senhor, o véu é retirado. Você tem que ler esse texto comigo, pelo amor de Deus, vamos lá? Quando, porém, alguém se converte ao Senhor, o véu é retirado. Mais uma vez, quando é retirado. O que é conversão? É um processo radical de mudança de vida. Irmãos, não existe conversão e no outro dia a minha vida ser a mesma, o mesmo pensamento, o mesmo proceder. Conversão
Segundo aquilo que o texto nos ensina, é um processo radical de mudança de vida, porque não existe vida nova com práticas antigas. Vou repetir: não existe vida nova com práticas antigas. A conversão, quando ela retira o véu, nós temos a possibilidade de enxergar uma nova perspectiva de vida que só a glória de Deus pode nos mostrar. Um novo casamento, uma nova esposa, um novo marido, uma nova forma de conduzir a vida financeira, uma nova espiritualidade, uma nova vida de emoções, uma vida de comunidade de fé. Não existe, irmãos, nós precisamos atentar para isso. Muitas pessoas se dizem que são convertidas, mas a prática de vida permanece a mesma, portanto não houve conversão. Não existe vida nova com práticas antigas. É por isso que Paulo reforça a liberdade aqui no verso de número 17. Leia comigo o verso 17, capítulo 3 de 2 Coríntios. Ora, este Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Queridos, já usaram esse texto comigo para validar uma vida de pecados. Certa vez alguém disse para mim: mas pastor, o que eu estou fazendo a Bíblia ampara. Eu falei: mas como? Me explica isso. Que o texto vai dizer, quem está no Senhor, ele está livre para fazer o que ele quer. Eu falei: não, peraí, senta aqui, vamos conversar direito. Outros usam isso aqui para dizer: não, a gente pode pular, a gente pode fazer o que quiser, no culto tem liberdade. Não é disso que o texto está falando. O texto está falando de pecado. De pecado. Véu é pecado. E quando o texto diz: onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade, é a liberdade do pecado que nos aprisionava, é a liberdade do véu que nos prendia, é a liberdade das mazelas, das correntes que nos deixavam nos vícios, na mentira, na pornografia, no adultério, tudo aquilo que era uma prisão. Quando o véu é retirado, a liberdade de Deus vem para nossas vidas, queridos. Uma das maiores experiências na vida é você olhar para o pecado e dizer: eu não quero. Você não me domina mais, porque o Espírito do Senhor libertou o meu coração. Alguém pode dizer amém aqui nessa noite? Onde o Espírito do Senhor está, ali existe liberdade do pecado. Isso é a ação da glória de Deus. A ação da glória de Deus é converter, é remover o véu. A ação da glória de Deus é trazer uma nova vida. A ação da glória de Deus é nos libertar do pecado que nos aprisionava. E por último, nós precisamos contemplar a glória de Deus. Contemplando a glória de Deus. 2 Coríntios capítulo 3, o verso 18, o último versículo, leia comigo. 2 Coríntios capítulo 3, o verso 18 diz assim: e todos nós, você pode repetir comigo? E todos nós, mais uma vez, e todos nós. Agora olha o que ele vai dizer: com o rosto descoberto. Quando o véu é tirado, olha o que ele vai dizer: contemplamos a glória do Senhor, a glória de Deus. Aquilo que o povo hebreu não queria ver, Moisés colocou um véu. Depois que sumiu, ele tentou esconder que havia sumido. Mas a Bíblia diz que quando o véu é retirado de todos nós, nós contemplamos a glória do Senhor. Nós precisamos enxergar a glória de Deus, queridos. Uma das primeiras coisas que precisamos entender sobre glória de Deus é a respeito da nossa própria vida. Sabe por que Deus nos criou? Para a glória dele mesmo. Deus não criou você para ser um engenheiro, isso é bênção.
Deus não me criou para ser um pastor, apesar de que isso é maravilhoso. Deus não criou você para ser um professor, apesar de que isso é louvável. Quando Deus olhou para você, Ele disse assim: vou criar você para a minha própria glória. Eu vou criar a sua vida para o meu próprio louvor. Pastor, Deus estava carente nesse dia? Ele estava com baixa autoestima? Não, muito pelo contrário. Ele não precisava de nenhum de nós, de nenhum. Mas pela sua graça e misericórdia, Ele disse assim: eu vou fazer você ter vida, para ter o privilégio de me conhecer, de saber quem eu sou, de passar uma eternidade na minha presença, na minha glória. Pastor, me prova isso. Efésios capítulo 1. Efésios capítulo 1, a partir do verso 4. Eu estou finalizando, queridos. Efésios capítulo 1, do verso 4 ao 6, diz assim: antes da fundação do mundo, ou seja, na criação, Deus nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Nos predestinou para Ele, para sermos adotados como seus filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito da sua vontade. Ele vai dizer: para louvor da sua glória. Vamos fazer um exercício? Lê comigo o início do verso 4, aí você pula para o verso 6. Diz assim: antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele, verso 6, para louvor da sua glória. Ele nos criou e nos escolheu nele mesmo, para que Ele mesmo fosse glorificado, para que Ele mesmo fosse reconhecido e exaltado. Você existe para a glória de Deus, para a glória de Deus. Diga para quem está do seu lado, por favor, com muito amor: você existe para glorificar a Deus. Por isso que você não pode tratar mal essa pessoa. E se for o marido que estiver do lado, se for a esposa, por isso você tem que amar essa pessoa, porque cada um aqui simboliza a glória de Deus. Irmãos, isso é muito poderoso. Alguém que chegou aqui dizendo: eu não sou ninguém, eu não tenho nada. Alguém que hoje estava pensando isso aqui, dizendo: eu não sou ninguém, a minha vida não é nada. Deus trouxe você aqui, eu não sei quem é, mas para dizer: eu criei você para o louvor da minha glória, para o louvor da minha glória, para o louvor da sua própria glória. Portanto, queridos, tudo o que fazemos é para a glória de Deus. Último texto, queria que o Ale colocasse para mim, nós vamos ler juntos. 1 Coríntios capítulo 10, o verso 31. 1 Coríntios 10, 31. Portanto, se vocês comem ou bebem, ou fazem qualquer outra coisa. Olha esse texto, gente. Comer e beber é uma das coisas mais simples do mundo. A gente já nasce, quando a gente nasce, a gente já quer comer e beber. É algo mais simples que tem. Só que Paulo, ele vai aprofundar mais. Ele vai dizer: ou fazem qualquer outra coisa. Qualquer outra coisa no grego é qualquer outra coisa. É qualquer outra coisa. Você lava a sua louça, é para a glória de Deus. Alguém pode dar glória a Deus aqui? Você pinta a sua unha, irmã, é para a glória de Deus. Meu Deus, se tiver um tradicional aqui, vai me matar depois. Você cuida da sua esposa, é para a glória de Deus. Você cuida do seu marido, é para a glória de Deus. Você cria os seus filhos, é para a glória de Deus. Você contribui com as suas finanças na casa do Senhor, é para a glória de Deus. O seu trabalho que você faz lá na sua empresa é para a glória de Deus. Alguém pode dizer: eu estou cansado desse trabalho. Ei, se Deus te der outro trabalho, amém. Mas saiba que o que você faz lá de segunda a sábado, não sei, é para a glória de Deus.
Você é um vendedor, a pessoa que você atende, esse atendimento é para a glória de Deus. O serviço na igreja é para a glória de Deus. Quer comais, quer bebais, quer fazer qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. E aqui fecha os pontos da reforma. No final das contas, irmãos, tudo é para o reconhecimento dEle. Eu fico impressionado com alguns homens e mulheres que descaradamente querem roubar a glória de Deus. Eu fico impressionado. Irmão, quer comprar um carro? Não, tem que falar comigo. Que isso, irmão? Será que o Espírito Santo não mora em nós e não dirige nossas vidas? Porque Deus não divide a sua glória com ninguém. Pertence única e exclusivamente a Ele. O que fazemos, fazemos para a glória dEle, para o reconhecimento dEle, para o louvor dEle. Essa igreja existe para a glória de Deus. Esse altar existe para a glória de Deus. Tudo, queridos. Esse é o pressuposto da vida. Esse é o pressuposto da vida. O fim supremo e principal do homem é glorificar a Deus. O fim supremo e principal de todos nós é tão somente glorificar a Deus, com a nossa vida, com as nossas ações, com os nossos pensamentos. Agora a pergunta que eu faço é: a sua vida, a minha vida, tem glorificado a Deus? A nossa conduta, as nossas ações têm glorificado a Deus? A nossa mente, as nossas palavras têm glorificado a Deus? Porque tudo é para a glória dEle mesmo. Fica de pé comigo em nome de Jesus, nós vamos orar. Feche seus olhos, coloque a sua mão no seu coração, com os olhos fechados, as mãos no coração. Repita comigo e diga: meu Deus e Pai. Diga: meu Deus e Pai, me ensina a viver para a Tua glória. Diga: Senhor, eu quero glorificar a Ti em todas as minhas ações. Toma minha vida, tudo que eu sou e tudo que eu tenho, para a glória do Senhor. Para a glória do Senhor. Diga: o meu coração é para a glória do Senhor. A minha casa é para a glória do Senhor. O meu casamento é para a glória do Senhor. As minhas finanças é para a glória do Senhor. A minha igreja é para a glória do Senhor. A minha profissão é para a glória do Senhor. Os meus filhos são para a glória do Senhor. O meu ministério é para a glória do Senhor. Tudo, diga: tudo é para a Tua glória, em nome de Jesus. Ainda de olhos fechados, receba essa ministração musical, em nome de Jesus.